amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula deste trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre o Pentateuco, esse é o nosso tema da revista. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 2, da queda ao recomeço. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é: qual é o seu nível de relacionamento? Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que Deus quer se relacionar conosco, só basta nos aproximarmos dele. Nós estamos baseando essa dinâmica no livro de Tiago 4:8, que diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então veja como proceder nessa dinâmica. Bom, para essa dinâmica, os materiais necessários serão esses: 3 copos com água, tá? E 3 comprimidos efervescentes. É importante que eles sejam fechadinhos assim na capinha. Bom, você irá dizer para os seus alunos, você irá posicionar os copos assim e os comprimidos como está aqui. E você irá dizer para os seus alunos que cada um desses é uma situação diferente. E cada copo desse representa Deus, tá? Nas 3 situações. E aqui representa um tipo de pessoa, cada um deles. A primeira situação é aquela pessoa que tem um coração duro. Deus está lá disponível para ela, porém, ela tem um coração duro, ela não crê em Deus, ela quer viver longe de Deus. E ela permanece da mesma maneira. Deus está lá disponível, mas ela quer viver a vida dela desse jeito. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que até crê em Deus. Ela crê em Deus, ela vai à igreja, ela faz parte dos departamentos, porém ela não se abre para o agir de Deus. Ela está lá presente, crendo, mas não muda de vida. E ela gosta de Deus, ela gosta de estar ali, mas ela fica vivendo desta maneira, perto de Deus, mas do mesmo jeito. Já o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que se entregou verdadeiramente e ela se arrepende dos seus pecados e ela quer viver tudo aquilo que Deus tem disponível para elas. E ela se envolve tanto, ela se entrega tanto que ela quer se tornar um só com Deus. Então ela quer aproveitar ao máximo da presença de Deus na vida dela. E esse tipo de pessoa começa a se misturar tanto com Deus e se tornar um só com Ele. E é dessa maneira que Deus quer nossas vidas. Deus quer que tenhamos a abertura para Ele, para que nós e Ele sejamos um só. Quando verdadeiramente nos abrimos para o Senhor, nada pode nos separar dele. Assim como essa pessoa, essa terceira ocasião, onde Deus e ela se tornam um só. É preciso abrir mão do pecado e mergulhar no Senhor para ser transformada em um só com Ele. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 2, da queda ao recomeço. Bom, nós estamos adentrando agora no livro de Gênesis. E essa primeira lição vai tratar de um grande recorte dentro deste livro. Nós iremos abordar desde a criação até a Torre de Babel no dia de hoje. Quando nós olhamos para esses 3 momentos, né, desde a criação, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, no momento de Noé e também nos homens da Torre de Babel, uma coisa que acontece nas 3 situações, uma das coisas em comum entre esses 3 momentos é que Deus dá uma sentença para eles. Tanto com Adão e Eva, Deus os sentencia após o pecado e todas as coisas, Deus dá um parecer. Também com Noé, Deus dá uma sentença. E na Torre de Babel, Deus confunde as línguas, Deus dá uma sentença para aquele povo. Porque Deus não se omite. Isso é uma das coisas que mais fica clara para nós nessa lição. Que Deus ele dá uma sentença para cada caso, porque Ele não se omite. Nós nos omitimos. Muitas vezes os homens se omitem. A Bíblia dá um exemplo disso na vida de Eli. Eli e os seus filhos, a Bíblia diz que seus filhos estavam fazendo coisas horríveis, estavam indo contra aquilo que Deus tinha dado a eles, mas Eli ele se omitiu, ele não falou contra a atitude dos seus filhos, ele não brigou com seus filhos, ele se omitiu.
e por isso Deus risca a sua história. Deus acaba com Eli e seus filhos de uma vez por todas. Por quê? Porque Deus teve uma sentença. Eli se omitiu, mas Deus não se omite. E nesses casos não é diferente. Quando nós vamos tratar aqui na revista, esses 3 momentos Deus não se omitiu, Deus deu uma sentença justa. Isso é outra coisa que nós precisamos notar, que o Senhor fez com que cada um recebesse o juízo ou o favor necessário para a situação. Porque isso mostra que Deus é um Deus justo. Além dele não se omitir, além dele não deixar para lá, ele é um Deus justo, que dá a cada um segundo aquilo que está plantando. Assim como diz lá em Romanos 2,6, o apóstolo Paulo diz: vocês que estão entesourando para si a ira, né? Vocês receberão de Deus a recompensa, cada um segundo as suas obras. Isso está em Romanos 2, 5 e 6. Você pode encontrar isso na Bíblia Sagrada. Então isso mostra que Deus é um Deus justo. Assim como o salmista vai dizer no Salmo de número 18, em um dos seus versos, vai dizer: com o benigno te mostrarás benigno, com o sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso se mostrarás indomável. Isso mostra que Deus dá a cada um segundo aquilo que estamos plantando. Deus é completamente justo, imparcial. Ele julga com imparcialidade. Deus não pode ser comprado. O julgamento de Deus não pode ser alterado pelos desígnios humanos. Ele é justo. Ele julga corretamente. E aí, a reflexão que fica para nós é: o que estamos semeando para receber de Deus o seu julgamento? Sabemos que Deus não se omite, sabemos também que Deus é justo. Então, a reflexão que fica é: o que nós estamos plantando? Ou como o apóstolo Paulo afirma lá em Romanos 2, o que nós estamos entesourando para nós? O que nós estamos plantando nesse terreno para colhermos? Se plantarmos obediência a Deus, nós colheremos favorecimento de Deus. Assim como foi com Noé. Noé, a Bíblia vai dizer que ele era um homem justo e bom. E ele andava com Deus. Veja que ele recebe de Deus a sentença de que ele e a sua casa seriam livres daquele dilúvio. E aí fica a pergunta: será que nós estamos plantando como Noé? Ou será que nós estamos plantando pecado para colher aquilo que Deus tem, para colher a sentença de Deus? Então, se plantarmos o pecado e a desobediência, infelizmente nós colheremos a maldição. E aí eu te pergunto, e talvez seja interessante colocar isso para os adolescentes: o que nós temos plantado? Será que nós estamos plantando coisas boas ou coisas ruins? Porque Deus é um Deus justo e que não se omite. Ele certamente será justo em sua sentença, em seu julgamento. Só que quando nós olhamos para essas situações, apesar da sentença de Deus, né, apesar de Deus ter dado uma sentença para cada uma dessas situações, Deus nunca limitou as oportunidades para que eles se arrependessem. Nós podemos observar que no jardim, Deus esperou a confissão. Deus falou: o que aconteceu? Por que vocês estão com essas roupas? Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Deus esperou a confissão de Adão e Eva. Infelizmente, eles não fizeram isso. Com Noé, Deus esperou a rendição daquele povo. Enquanto Noé construía a arca, enquanto Noé dizia que iria chover, aquele povo debochava disso. E Deus esperou a rendição daquele povo. Deus esperou o confronto daquele povo. Na Torre de Babel, Deus esperou a submissão à sua ordem. Deus havia dito: espalhai-vos sobre a terra. Deus esperava que aquele povo se submetesse à sua ordem. Mas ao contrário disso, o povo quis construir uma torre. Então Deus nunca deixou de dar chances de arrependimento a todas essas situações. A sua sentença, seja boa ou ruim, na verdade Deus deu antes a oportunidade para que eles se arrependessem. Então nós vemos que a Bíblia é clara quanto a isso. Em Naum 1:3 a Bíblia diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então nós entendemos que Deus não tem o culpado por inocente, mas Deus também, Ele não dá ao justo a sentença errada. O Senhor é completamente justo e Ele não volta atrás nos seus desígnios. Infelizmente, nos dias atuais,
Muitas pessoas vivem à sua maneira, errando e plantando coisas ruins, ao invés de viverem em Deus, ao invés de se arrependerem dos seus pecados. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam compreender a importância de se arrependerem e aproveitarem as oportunidades de Deus para então serem favorecidos por Ele. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é Deus, o nosso disco central. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da Editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, o Pentateuco, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. Bom, e nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.